Glória a Deus. Paz e graça, igreja. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mais uma noite. Vamos ter o prazer, o privilégio de aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Sempre encaro como um privilégio, porque a palavra do Senhor fala que a gente erra por não conhecer as Escrituras nem o poder que há nelas, né? Então, quando a gente conhece, a gente está livre um pouquinho mais do erro, do tropeço. Graças a Deus por isso que nós estamos tendo os ouvidos abertos, o coração sedento para aprender a palavra de Deus. E a gente aprendendo e vivendo aquilo que a gente tem aprendido, com certeza nós iremos padecer menos do que aqueles que estão com os ouvidos fechados, aqueles que estão com o coração duro para receber a mensagem de Deus. Salve meus irmãos de casa também, com a graça e com a paz do nosso Jesus Cristo, que a sua casa, o seu lar, a sua vida, a sua família, nessa noite seja abençoado, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo, livro de Reis, 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10. Hoje nós vamos falar de um texto muito rico em instrução, um texto que, quando eu aprendi essa mensagem, quando me foi revelado essa mensagem, eu fiquei muito impactado. Na época eu ouvi ela até através da vida do João Rico Pararim. Foi uma mensagem muito poderosa que ele trouxe através desse texto, e aquilo ficou gravado no meu coração. E ontem eu pedindo a Deus uma mensagem, porque até então Deus não tinha me dado uma mensagem específica para a igreja. O Senhor me levou nessa mensagem. E eu creio que ela vai vir para edificar nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? O texto aqui fala o título: A rainha de Sabá vem visitar Salomão. Amém? Todos acharam aí? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos a cada dia mais, nos dar discernimento, entendimento. Prepara os nossos corações, Pai, como uma terra fértil, Pai. E que neste momento essa semente semeada, ela possa sim vir dar frutos em nossas vidas. Que possamos a cada dia estar atentos, meu Pai, à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Diz assim o texto: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. E eis que me não disseram a metade sobre pujeste, a sabedoria e bens, a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que
que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e de pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas de alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sandalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a terra, ela e seus servos. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para essa palavra em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és poderoso. Fala conosco mais uma noite em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, esse texto, como eu disse, foi um texto que quando eu tive o privilégio de conhecer, eu fiquei muito impactado. E ele tem duas questões aqui que mexeu muito comigo, que ele pode ser visto por dois lados. Tanto por lado da rainha de Sabá, tanto por lado de Salomão, né? Ele pode ser explorado pelos dois lados, pela vida de Salomão e pela vida e busca da rainha de Sabá. É um texto que fala de uma mulher que tinha dúvidas, tinha receios, tinha interrogações na sua mente, no seu coração, em prol daquilo que ela ouvia falar do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. E essas interrogações, elas foram sim tiradas a partir do momento que essa rainha teve uma decisão sobre a vida dela. Ela decidiu, ir até Salomão e ver com seus próprios olhos. O texto fala que ela ouvindo, e ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Então ela teve uma curiosidade e ela quis tirar, as suas dúvidas, mas ela enfrentou um grande trajeto, uma grande viagem, um grande sacrifício para que as suas dúvidas, para que a sua mente, para que os seus olhos viessem provar da verdade, viessem contemplar a verdade. Não foi fácil para aquela rainha sair da sua realeza, sair da onde ela reinava, para atravessar um deserto e chegar ali aonde que estava o rei Salomão e os seus subordinados. Ela enfrentou ali, com certeza, grandes situações difíceis ao atravessar aquele deserto, mas ela não titubeou em ir até Salomão. Isso nos traz uma visão de que nós precisamos agir, nós precisamos ir buscar aquilo que nós precisamos. O Senhor fala: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Senhor fala: vinde a mim, Eu preciso querer, eu preciso ir, eu preciso buscar. A palavra de Deus fala que aquele que busca, ele encontra. Aquele que pede, ele recebe. Aquele que bate a porta se abre. Mas hoje muito se vê as pessoas querer algo de Deus, querer tirar as suas dúvidas, querer entender as coisas de Deus, mas sem busca, sem sacrifício, sem ir até o nosso Deus, sem se achegar até o nosso Deus.
Então, é necessário a pessoa fazer a sua parte. As bênçãos de Deus, grande maioria delas são condicionais. Eu preciso fazer a minha parte para que Deus continue fazendo a dele, porque Ele já fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo. Mas eu preciso fazer a minha parte. Então a rainha ela teve essa atitude de ir até Salomão, né? Ela foi tirar as conclusões, ela foi, né? Ela não titubeou se ela ia passar frio naquele deserto, se ela ia correr risco de morte, se ela ia passar situações difíceis naquela viagem, porque naquela época não havia igual hoje um carrinho, um avião, não havia, né, um conforto para uma viagem longa igual hoje a gente tem. Você pega um avião hoje, com 1 hora você está do outro lado do país, com 2 horas você atravessa o continente, não é mesmo? São coisas que trazem um conforto. Naquela época não, a comitiva ia a passos e passos, né? Seus camelos ali, os seus animais, ainda mais do jeito que ela foi, com muitas especiarias, com muitas coisas para estar abençoando a vida de Salomão. Ela foi preparada para, de alguma forma, honrar também, né, aquele homem, caso ela tivesse o quê? A comprovação daquilo que ela já tinha ouvido falar. Então ela foi preparada. É outro ponto que nós devemos atinar. Nós não devemos se achegar, ir em busca de algo na parte de Deus de qualquer maneira. Nós temos que ir com o nosso melhor, preparados para honrar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Tem pessoas que falam assim: vou no culto ali mesmo, vou de qualquer jeito, né? Mas eu tiro o chapéu para aqueles que põem a melhor roupa, aqueles que se embelezam, aqueles que dão o melhor, porque às vezes eles dão isso para o mundo, para as coisas fúteis desse mundo, mas não oferece isso para Deus. Para Deus sempre é o pior, para Deus sempre é o pouquinho, sempre é o que está sobrando, né? Não, para ir no culto aqui está bom. Não se esqueça que nós estamos indo à presença do Pai, a presença de Deus. Certa vez, um irmão me falou algo, quando eu cheguei em um determinado lugar, e Deus me levou ali com certeza para fazer a obra. Eu cheguei lá e encontrei vários irmãos, cada um nascido numa igreja, numa denominação. Então, tinha muitas ali visões, interpretações de como a pessoa tinha que se portar. E o irmão que me recebeu, ele tinha um entendimento que crente não anda de bermuda. É o entendimento dele, ele nasceu nessa fé, eu tinha que respeitar, né? E aí eu conversando com ele, procurando entender o porquê daquela visão que ele tinha, por que eu não podia andar de bermuda, qual que era. Aí ele falou comigo assim: quando você vai lá no fórum, numa audiência, o juiz te recebe sem camisa, de bermuda, o juiz dessa terra, ele te recebe de qualquer jeito? Você consegue entrar na sala dele de qualquer jeito? Não precisou falar mais nada, igreja. Naquele momento eu entendi o enigma, eu entendi o ponto. Ele quis dizer, isso é um modo de respeito, de reverência. Nós não podemos chegar na presença de Deus, nós somos representantes do reino de Deus, nós não podemos estar de qualquer jeito, nós não podemos viver de qualquer jeito, nós somos separados, nós temos que ser exemplo. Então você vai ficando andando de qualquer jeito aí, puxou minha orelha, falei: amém, irmão, não tinha visto por esse lado, né? E às vezes as pessoas hoje não estão olhando isso, não estão, né, chegando na presença de Deus com o seu melhor, não estão oferecendo para Deus o seu melhor, mas sempre quer o melhor de Deus, sempre quer tudo de Deus, né? Eu quero o melhor dessa terra, eu estou indo lá ouvir a palavra, eu quero o melhor dessa terra, mas o que você está oferecendo para Deus? Será que é o melhor ou é o que está te sobrando? Será que você está entregando o coração inteiro ou só um pedacinho dele? Será que a sua vida está totalmente no altar ou parte dela está nos seus desejos, nos seus anseios, nas suas vontades? E aí que é o ponto. Aquela rainha, ela foi com tudo.
ela preparou uma riqueza que espantou aquele povo de Salomão. E olha que Salomão já era um homem muito rico, um homem de posses, um homem a qual a Bíblia diz que não houve e não haverá homem mais rico do que Salomão. A Bíblia fala isso. Então Salomão, ele não ia se espantar com qualquer riqueza, com qualquer coisinha à toa. Se aquilo causou espanto a Salomão e aos seus servos, é porque grande coisa aquela rainha preparou para estar diante de Salomão. E ela passou, as dificuldades, ela foi até ela chegar diante de Salomão. E o texto fala, que ela veio sim com pedras preciosas, especiarias, muitíssimo ouro, ela veio assim com o seu coração. E o texto fala assim: e veio a Salomão e disse tudo o que tinha no seu coração. Ou seja, ela veio com o coração aberto. Quantas vezes nós chegamos na presença do Senhor, mas não conseguimos abrir verdadeiramente o nosso coração, não rasgamos o nosso coração como ele deve ser rasgado diante do Senhor, através do louvor, através de uma oração, através de uma entrega total. Quantas vezes nós fazemos isso parceladamente, vamos dando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã? Não, aquela rainha, ela chegou de coração aberto. Ela chegou abrindo o verbo, vamos colocar assim em outras palavras, ela chegou colocando tudo que ela tinha para tirar de dúvida, tudo que estava incomodando ela, tudo. Ela abriu o coração para Salomão. E dessa forma nós tiramos um ponto positivo. Nós também devemos abrir o coração sempre para Deus. Nós devemos estar com o coração sempre aberto diante do Pai. Ele está pronto a nos ouvir. Ele quer sarar as nossas feridas, Ele quer sarar as nossas dores, Ele quer curar as nossas almas. Mas para isso, depende o quê? De mim e de você chegar na presença dEle da forma correta. Se entregar por completo, abrir realmente o coração. E aí ela chega ali, abre o coração, e Salomão, o texto fala no versículo 3, que Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Isso é muito forte, sabe por causa de quê? Esse pequeno trecho desse versículo diz que Deus, ele se revela a mim e a você. Não há nada que você tenha de dúvida em relação a Deus, em relação à fé, em relação à palavra dele, que não vai ser esclarecido. Deus, de quando você chegar na presença dele, com todo o seu coração, com tudo de melhor que você tem, tudo vai lhe ser revelado. Você vai ter os seus olhos abertos, porque você está buscando de todo o coração, você está dando o seu melhor. Você acha que Deus vai te privar de algum conhecimento, de alguma sabedoria? Não, Ele vai ter prazer em se revelar a você, em se revelar a mim. Mas é a maneira que nós estamos nos achegando é que faz com que Ele se revele mais ou menos. Como nós temos lido a Bíblia? Com interesse de aprender ou por obrigação? Eu tenho que ler a Bíblia todo dia, eu tenho que ler pelo menos um versículo, pelo menos um capítulo. Ou você pega a Bíblia e começa a ler, você não sabe que hora que você vai parar, você quer algo de Deus ali. Nós sabemos que isso está sendo raro hoje em dia, por causa do nosso tempo. O nosso maior inimigo hoje é o nosso tempo, porque nós não estamos tendo controle do nosso tempo. As coisas estão ficando difíceis, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, e o trabalho está se tornando a cada dia mais escravo, principalmente para quem não tem uma boa profissão. Eles têm que trabalhar, desdobrar para poder dar conta de pagar as contas, para poder dar conta de suprir as suas necessidades. E essa é uma estratégia do inimigo, tirar o nosso tempo, e principalmente o nosso tempo com Deus, com a palavra, com aquilo que realmente vai nos trazer riqueza, com aquilo que realmente vai nos amadurecer, vai nos tornar pessoas confiantes e bem-aventuradas. Então, o que faz com que eu e você não venhamos ter a mente aberta, ter os nossos entendimentos a cada dia abertos, é a forma com que nós estamos buscando.
É a forma com que nós estamos nos entregando, se chegando diante de Deus. Aquela rainha chegou com tudo, como eu disse, e ela começou a ter o quê? A revelação de tudo que ela precisava. Tudo que ela precisava entender, compreender, Salomão declarou simplesmente naquela visita, naquela ocasião. Tem pessoas que têm os olhos abertos assim, ó, da noite para o dia, sabe por quê? Porque ela chegou por inteiro. Ela chegou com o seu melhor. Como é que foi, né, os olhos abertos de Paulo? Que era Saulo e se tornou Paulo. Demorou muito tempo para as escamas cair? Não. Foi assim, ó. De repente, bastou ele ir à casa de Ananias, ele ouvia o chamado, ele fazia a vontade que o Senhor tinha colocado diante dele ali, e a coisa aconteceu. A coisa aconteceu. Quando Deus tem propósito, quando Deus dá a direção, faça, e você vai ver resultado. Você vai ver as coisas acontecer. Eu me lembro aqui também da mensagem de Natanael, né? De Filipe, Natanael. Queria até que você fosse lá comigo também, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 45. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Glória a Deus. Deus é bom. O texto vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis que um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Amém? Então, o que aconteceu aqui através da vida de Filipe e Natanael? Quando Natanael é convidado a vir e ver, e ele vai, por mais que ele tinha dúvidas e receios, porque de Nazaré ele acreditava não poder vir coisas boas, mas ele paga o preço, ele vai ver, ele vai pagar o preço para ter o seu, a sua dúvida tirada. O que acontece? O Senhor começa a se revelar a Natanael, começa a abrir os olhos de Natanael e começa a revelar o profundo, o escondido, o que só Natanael e ele poderia saber, mais ninguém. E naquela hora ele não teve dúvidas que ele era o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador, ele era o Messias, ele era o prometido. Ele não teve dúvida. Por quê? Porque naquele momento os olhos dele foram abertos. Então às vezes é assim mesmo, do momento para o outro, o nosso coração, se ele for totalmente entregue, se nós estivermos chegando na presença do Senhor com o nosso melhor, é assim, às vezes no estalo de dedo, acontece a cura, acontece a queda das escamas, acontece o abrir do entendimento, acontece ao Senhor nos ser revelado. Tem gente que busca e não é revelado. Os olhos não são abertos porque está buscando de qualquer maneira, está chegando na presença de Deus de qualquer maneira, não está abrindo verdadeiramente o coração, está com reservas. Então a coisa não acontece.
mas chega de todo o coração. Qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Não pode ser parcelado. Essa entrega não pode ser parcelada. Esse coração não pode ser pela metade. Você não pode chegar na presença do Senhor com o resto, com o que te sobra. Não, você tem que chegar com o seu melhor. Então, voltando lá para 1 Reis, aquela rainha, ela começa a desfrutar daquilo que o Senhor tinha preparado para ela. Foi o mesmo que o Senhor falou com Natanael. Isso aqui que eu te revelei é poucas coisas além, é pouquíssimas coisas dentro do que eu tenho a te mostrar, Natanael. Isso aqui que eu te mostrei, isso aqui que esse pouquinho que seus olhos foi aberto, nem um pouquinho diante de tanta coisa que eu tenho para se revelar diante dos teus olhos. Eu tenho tanta coisa para te mostrar, tanta coisa para te ensinar. Então, a rainha começa a desfrutar, ela começa a ver a vida de Salomão, e ela começa a contemplar a grandeza do Deus de Salomão. Ela começa a ver os detalhes daquele reinado. Ela começa a contemplar, os feitos de Deus através da vida de Salomão. E aqui eu vou falar um pouquinho do outro ponto, agora de Salomão. Salomão, por muito e muito tempo, ele foi um grande testemunho. Um homem que resplandeceu a glória do Senhor sobre a terra, sobre o seu reinado. Se perdeu por algum momento, com certeza, se deixou levar. O pastor até falou aqui no louvor, Nós sabemos que fez alianças, casou com mulheres, do mundo ali, mulheres que não era para ele ter se relacionado, e acabou se perdendo. Mas Salomão, por muito tempo, ele foi exemplo diante de uma humanidade que ficava sabendo dos feitos do Senhor sobre a vida dele. E assim foi a rainha de Sabá. Então Salomão, ele tinha o quê? Um belo e precioso testemunho. E é isso que eu quero colocar para você, o outro lado da moeda. Nós precisamos preservar o nosso testemunho. Como as pessoas têm visto Deus na sua vida? Fica essa pergunta para você. Como você acha que as pessoas têm visto Deus na sua vida? Como as pessoas têm observado a glória de Deus na sua vida? Será que ela só é observada dentro da igreja? Será que as pessoas estão vendo Deus na sua vida em todos os lugares, em todos os momentos, em tudo que é seu, em tudo que você possui? Será que as pessoas estão vendo o cuidado de Deus através de tudo que você tem, possui, do que você é? É uma pergunta para a gente refletir. Porque assim foi na vida de Salomão. Aquela mulher viu Deus não só no que Salomão falava, mas também naquilo que ele vivia. Testemunho não pode ser só aquilo que aconteceu, não. Às vezes a gente tem até um testemunho, uma experiência bonita com Deus, algo que aconteceu, Deus curou, Deus libertou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas e agora, no presente, nesse exato momento, como está o seu testemunho? Como está o nosso testemunho? É algo que nós devemos estar atentos. Como as pessoas estão olhando para nós e vendo Deus? Será que estão realmente vendo Deus através dos detalhes da nossa vida? Porque aquela mulher viu através dos detalhes daquele reinado o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Aquela mulher viu. Então esse é o outro lado. Salomão, ele preservava ali e preservou por muito tempo o seu bom testemunho. E nós temos que lutar diariamente para preservar o nosso testemunho. Muitos estão se escandalizando, estão se perdendo no caminho, estão perdendo o brilho por causa da circunstância, por causa das adversidades,
por causa da sua própria vontade. Começa brilhando, arrebentando, sendo aquela bênção de Deus, mas vai caminhando e vai se perdendo, vai se sujando, vai se manchando, até o ponto de virar escândalo. A palavra de Deus fala: ai daquele por quem vier o escândalo. Você acha que o inimigo desistiu de puxar o seu tapete? De sujar as suas vestes? Porque ele sabe que é vestes brancas, que é vestes que glorificam o Senhor. A todo momento ele quer julgar a lama, a todo momento ele quer te sujar, ele quer manchar a sua reputação, ele quer manchar a sua alma, ele quer trazer culpa na sua mente. Então ele vai trabalhar 24 horas para que você se perca, para que você se suje, para que você seja um mau testemunho. Então nós temos que vigiar e orar sem cessar. Vigiar e orar. Amém, irmãos? Amém. E voltando para a rainha de Sabá, ela vai contemplando tudo isso. O texto fala: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor. Eu acho essa parte extraordinária, porque ele via como Salomão ia reverenciar o seu Deus. Isso chamou a atenção dela. Tem pessoas que são crentes há muito tempo, no culto ela já não louva mais, ela chega no culto, fica no cantinho dela ali, não está nem aí para nada. Ela acha que, no começo não, ela chegava, ela batia palma, ela interagia, ela tinha aquela sede, ela tinha aquela vontade, mas foi passando o tempo, ela foi se esfriando, ela foi se acomodando, ela foi perdendo o brilho, perdendo a alegria de estar na presença do Senhor, e isso de alguma forma trouxe um mau testemunho. É isso que eu vi nesse pequeno trecho aqui. Aquela rainha, ela ficou encantada com a forma que Salomão ia ter com o Senhor. Aquilo chamou a atenção dela. Essa forma que ele busca a Deus, por isso que Deus o honra tanto. Por isso que esse Deus é maravilhoso sobre a vida dele e a vida do seu reinado. Porque a forma que ele vai diante desse Deus é linda, é maravilhosa essa forma. Se encantou a rainha de Sabá. E isso ficou gravado para mim e para você na mensagem. E a palavra fala: e vendo, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria, e eu não cria nelas. Olha para você ver, ela fala: e eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos viram, e eis que não me disseram nem a metade do que eu estou contemplando, do que eu estou presenciando, do que eu estou vivenciando. Às vezes as pessoas ouvem falar de Jesus, mas elas nem têm menção de quem realmente é Jesus. Elas ouvem falar da igreja, mas elas nem têm menção do que é realmente a igreja. Mas só vão ter se vierem de corpo e alma, se abrirem o coração, se vierem com todo o teu ser, com toda a tua força, com toda a sua sede. Aí aquilo vai ser revelado, aí aquilo vai ser exposto. Aquilo que o Senhor Jesus falou com Natanael ali, Ele está falando para mim e para você. Aquilo que a rainha de Sabá falou aqui e deixou aqui bem claro para Salomão, é para mim e para você. O que Deus tem para mim e para você vai muito além do que nós estamos enxergando, do que nós estamos hoje entendendo. Deus é Deus de grandezas, Deus é Deus de coisas sobrenaturais. Então o que nós estamos desfrutando pode ser muito maior se nós estivermos na presença dEle, da forma que agrada a Ele, da forma que resplandece a glória dEle, da forma que
agrada os olhos do Senhor. Eu acho tão bonito quando eu vejo uma passagem que fala assim: fulano, Bertano achou graça diante dos olhos do Senhor. É algo que nós temos que buscar todo dia, achar graça diante dos olhos de Deus. Porque se nós conquistarmos essa graça diante dos olhos de Deus, os nossos olhos vão ser abertos para coisas muito além do que nós possamos imaginar. E ela vai e declara isso para Salomão. Ela fala: eu já tinha ouvido falar, mas não acreditava, mas a partir do momento que eu vi que o que me falaram é muito pouco dentro do que eu estou contemplando, dentro do que eu estou vivenciando aqui. É muito maravilhoso viver na presença desse Deus. É muito maravilhoso desfrutar das promessas desse Deus. Aquela rainha estava maravilhada, encantada com o que ela estava vivendo naqueles dias ali. E aí o texto fala, versículo 7: e eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos viram, e eis que não me disseram nem a metade. Sobrepujeste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Aí ela começa a declarar o quanto ela viu. O pastor deu um testemunho aqui do juiz, né, pastor? Foi na casa do Senhor e começou a ver os detalhes, coisa que de repente nem o Senhor tinha, né, a visão ali. Ele começa a declarar, boca de Deus naquele momento, né, para o Senhor ali, para o Senhor até reconhecer, né, a riqueza, que ela não está somente no dinheiro, mas ela está em todas as situações do Senhor, em todo o cuidado que o Senhor tem para a nossa vida, né? Todas as sortes de bênção. E ela começa a falar: bem-aventurados os teus homens, bem-aventurado esses teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem da tua sabedoria. Por que eu disse aqui que é um privilégio para a gente estar aqui ouvindo a palavra de Deus? É um privilégio, igreja. Nós temos que agradecer todos os dias que nós estamos tendo condição de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de alimentar algo que vem da parte de Deus. Isso é privilégio, isso é riqueza. Não tem nada nessa terra que se compara a isso. A uma palavra que vem de Deus para a sua vida, que vem te instruir, te educar, te disciplinar, te moldar. Não tem coisa mais preciosa do que isso. Então ela coloca isso: bem-aventurados esses teus servos que estão sempre aí ouvindo algo da parte de Deus, algo que é de sabedoria divina. Eles são bem-aventurados, eles são abençoados por isso. E ela continua falando: bendito seja o Senhor teu Deus. Ela começa a exaltar a Deus. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. Eu adoro, eu amo esse versículo também, porque ele retrata, né, aquela mulher já, bem dizer, convertida ali, né, com aquilo que ela vivenciou ali. Ela já começa a adorar a Deus, já começa a reverenciar esse Deus, a exaltar, a honrar esse Deus. E ela honrando Salomão, automaticamente ela estava honrando a Deus, né? Ela honrando aquele rei, automaticamente ela estava honrando o próprio Deus, né? E isso, muitas das vezes nós pecamos nisso, né? Porque às vezes nós temos reservas, nós temos um cuidado, a gente não honra as pessoas de Deus como elas merecem ser honradas. Às vezes nós honramos mais um de fora do que um de dentro. Tem uma palavra que fala que primeiro os da fé. Primeiro os da fé. Nós temos que honrar primeiro os de dentro de casa. E aquela mulher, ela começa a honrar, e ela começa a colocar em palavras ali o quanto ela estava maravilhada. E ela fala que esse Deus, ele amava. Olha para você ver que forte. Uma mulher que não conhecia nada, que tinha dúvidas, cheia de receios, cheia de enigmas. Ela já começa a declarar que esse Deus amava o povo de Israel, que ela amava aquele povo.
Como que a coisa aconteceu no sobrenatural, na vida e na mente, no coração daquela mulher? Foi algo espantoso. Não foi algo assim que aconteceu. Tem pessoas que para enxergar o que essa rainha enxergou demora anos. Às vezes está 10 anos na igreja e ainda não conseguiu reverenciar esse Deus da maneira que essa rainha reverenciou, apenas com poucos dias ali, com pouco tempo que ela esteve na presença do rei Salomão ali. Não é assim que acontece? E ela começa a reverenciar esse Deus, começa a declarar o amor desse Deus pelo seu povo, né? E começa a falar a encorajar Salomão. Se você está aí, Salomão, você é um escolhido, você é um abençoado. E eu falo para você que vem nessa noite, nesse culto, se você está aí, você é um escolhido, você é um abençoado, você é uma pessoa para brilhar, para resplandecer a glória de Deus, para estar sendo preparado, para fazer com que a glória de Deus também leve espanto, leve perplexidade sobre a vida das pessoas que ainda não conhecem esse Deus que você conhece e que você está conhecendo a cada dia. Se você está aqui nessa noite, você é um escolhido. Você é um escolhido para brilhar, para resplandecer essa glória. Às vezes as pessoas querem ver a igreja lotada, querem ver a igreja cheia. Deus escolhe a igreja. Se Deus quisesse lotar aqui, ó, um estralo de dedo, ele lotava. A experiência que nós vivemos lá, Léo, tinha alguém no monte? Só nós. Eu nunca mais vou esquecer daquele dia. Só tinha nós. Deus preparou aquele momento somente. Às vezes o culto está vazio, mas aquele momento é só de quem está ali, é para quem está ali, é para quem está recebendo ali. Deus sabe para quem Ele dá, para quem está abrindo o coração, para quem está chegando com toda a sede, dando o seu melhor, sacrificando para chegar. Para aquela rainha, volta a dizer, para ela chegar ali, não foi fácil não, gente. O texto não vai falar aqui claramente, mas ela teve uma longa viagem, teve sacrifício para ela chegar ali. Verdade. Teve sacrifício. Agora as pessoas querem mais de 1.000 quilômetros. Imagina, de camelo ali, atravessando um deserto ali, o que aquela mulher não passou. Ela saiu do seu conforto. Tem muitas pessoas que não querem sair do seu conforto, não querem sacrificar para poder estar na presença de Deus, e quando estão, não estão dando melhor ainda, não estão de coração aberto, não estão dando tudo que tem, estão com reservas, e aí não desfruta, aí Deus não se revela a essa pessoa, aí os olhos dessa pessoa não é totalmente aberto, infelizmente. E o texto continua falando aí no versículo 10 assim: e deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Olha para vocês verem que coisa sobrenatural. Ela deu além do que, do que o rei poderia imaginar. O rei ficou perplexo. Ela deu além. Ela não deu o que sobrava, ela não deu um pouquinho, ela não deu o que ela achava que tinha que dar, ela deu mais do que qualquer um ali pudesse imaginar. Nunca teve uma oferta igual a daquela mulher. Vocês já imaginaram isso? Que aquela mulher foi, como que essa rainha foi impactada, mas também como que ela foi preparada para aquele momento? Ela foi preparada para aquele momento. Se ela não tivesse sido preparada, ela ia ter tanta riqueza para oferecer. Mas ela chegou ali cheia de dúvidas, cheia de enigmas. Não foi? Mas ela foi preparada. Ela foi com tudo. Ela foi para, como se diz, para o que deve é. E aí ela recebeu. E o texto vai falar aqui, para a gente encerrar, algo que eu acho muito forte também, Aqui fala do que ela deu, que é coisa preciosa e tudo. Mas no versículo 13 vai falar assim: e o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo. Ele deu parte, pouco? Não. O texto fala que ele deu tudo quanto lhe pediu o seu
desejo. Que fala no Salmo 37, versículo 4. Deleita, outras versões falam, deleita-te no Senhor e Ele vai realizar os desejos do teu coração. Aquela mulher, ela foi se deleitar, ela foi dar o seu melhor, ela foi preparada e ela recebeu o que? O desejo do seu coração. Tudo que ela tinha vontade, tudo que ela queria, tudo que ela precisava, Deus deu para ela. Deus abençoou ela naquela visita. E aí ela fala, e o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu a sua terra, ela e os seus servos. Amém? Ou seja, aquela viagem fez com que aquela rainha nunca mais fosse a mesma. Aquela entrega, aquele sacrifício fez com que aquela mulher nunca mais fosse a mesma. E que isso fique de exemplo para nós. Talvez, dependendo do jeito que você vai chegar aqui no próximo culto, possa ser que você vai ter um culto que você nunca teve outro igual. Depende somente de mim e de você. Como nós nos chegamos à presença de Deus. Vamos dar o nosso melhor. Vamos vir preparados, porque nós estamos diante do Rei dos Reis. Nós estamos na casa do Senhor. Agora às vezes chega no culto, todo largado, todo sem, sabe, todo de qualquer jeito, todo... vai chegar e vai sair do jeito que entrou. Mas se chegar com o coração voltado, aberto, cheio de vontade, de sede, de conhecer, de entender, Deus vai se revelar, Deus vai te surpreender e Deus vai te mostrar grandes e coisas ocultas que você nem mesmo mensurou em saber. Ele vai se revelar a você. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém?